Saudações, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar a respeito da temporada do Sol em Câncer. O Sol entrou em Câncer dia 21 de junho desse mês, 6 agora, e vai sair do signo de Câncer lá para o dia 22 de julho. Lembrando a vocês que os signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio marcam os 4 pontos principais do ano para a gente na astrologia, que são os equinócios, o solstício de inverno e o solstício de verão. Para nós no hemisfério sul, o solstício de inverno acontece agora, né? Então, quando o Sol está em Câncer, para o hemisfério sul é o solstício de inverno, para o hemisfério norte é o solstício de verão, e quando chega em Capricórnio, inverte. Para o sul é o solstício de verão e para o norte o de inverno. Relativizando isso com o simbolismo de Câncer, entende-se que vai ser uma temporada que é um período em que a gente vai se recolher. Porém, essa passagem de Câncer vai ter algumas particularidades que hoje eu vou trazer para vocês. Normalmente, o que se espera de uma temporada de Sol em Câncer é aquele clima mais amoroso, mais sutil, né, que as pessoas tendem a dar uma vazão emocional, tendem a ter contato consciente com algumas emoções, com algumas mágoas e também com alegrias guardadas. É o momento de você redescobrir a emoção. Então, esse momento de Sol em Câncer, ele é sempre também muito espiritual, porque os arquétipos simbólicos associados à água carregam esse simbolismo do subconsciente e do inconsciente. E como eu trago aqui no texto para vocês, no momento em que o Sol entra no signo de Câncer, ele passa a ter a regência da Lua. A Lua estava em Leão, junto com Vênus e Marte, no dia que o Sol entrou em Câncer. Então, de cara, a gente já consegue ver que não vai ser uma temporada tão calminha quanto a gente espera, pessoal. Esses posicionamentos em Leão, que é um signo de fogo, estão trazendo um impulso, uma vitalidade que normalmente não se tem nas temporadas de Câncer, se a gente for só avaliar o Sol em Câncer pelo Sol em Câncer. Mas quando a gente analisa, e a gente sempre deve analisar as leituras astrológicas em conjunto, temporada com muita energia ígnea, pois a Lua, que será o regente do Sol, estará em Leão junto com Vênus e Marte, trazendo mais criatividade, força e vitalidade para redirecionar e direcionar emoções densas. Então é um período em que nós poderemos usar a nossa criatividade, o nosso impulso, a nossa força e o nosso vigor para estar lidando com essas emoções, colocando isso para fora. É claro, pessoal, que tanto Leão quanto Câncer, quando pegam para ser dramáticos, e quando eu digo isso, eu não estou falando de pessoas de Câncer, pessoas de Leão, estou falando da energia do signo, tá? Quando essas energias elas pegam para a visceralidade das emoções, nós estamos falando também de conflitos. Então, conflitos que vão surgir a respeito de posicionamentos pessoais, manifestações e ações das pessoas, principalmente ações que vão partir de um viés totalmente emocional. Nós vamos ver aí diversas pessoas tendo reações bem bruscas, né? Bem do fogo de Leão, fixo mesmo, relacionado a esses contatos com emoções densas que nós teremos durante essa temporada. Essas emoções vão ser mais densas por conta de um trígono que o Sol vai fazer com o nó do Sul. Então, esse Sol ele vai estar conversando numa via de mão livre com esse nó do Sul que está trazendo à tona mágoas do passado, aquela necessidade de controle a respeito das emoções, né? Em trígono com o Sol, quer dizer, o Sol está falando livremente com essa parte mais obscura do nosso ser, com essas emoções mais obscuras do nosso ser, quer dizer, nós teremos facilidade de enxergar as próprias sombras, tá? Então, nesse movimento, muitas respostas inconscientes e subconscientes podem acontecer. A gente vai ver aí pessoas tendo atitudes aí totalmente polarizadas na questão da emoção. Sem sombra de dúvida,
Isso alimenta aqueles debates e embates que nós citamos no vídeo do Mercúrio em Gêmeos. Inclusive, pessoal, o Mercúrio em Gêmeos, durante essa temporada, como eu anoto aqui, apesar do simbolismo arquetípico de recolhimento inerente ao signo de Câncer, Mercúrio em Gêmeos estará ativando a nossa mente e trazendo para o consciente questões antes do subconsciente e inconsciente. E nós teremos isso principalmente também porque Mercúrio vai estar quadrando Netuno, está mexendo diretamente com as questões inconscientes e subconscientes. E vejam que interessante, dentro dos simbolismos arquetípicos que o Carl Jung, um psicanalista de muito nome, ele associa nos livros dele sobre essa questão do comportamento humano, os simbolismos, essa questão da emoção, do subconsciente, do inconsciente, tem a ver com águas, né? Águas profundas. E logo na semana em que nós temos esse aspecto no céu, acontecem eventos tão marcantes, o lance do submarino ali do Titanic que implodiu, e também a questão dos refugiados. São coisas que tratam de realidades totalmente diferentes. De um lado você tem um submarino ocupado por pessoas que têm condições de pagar uma expedição turística ao Titanic, e do outro você tem refugiados fugindo de situações de vulnerabilidade, de violência e de guerra, os dois com realidades totalmente diferentes, mas os dois acontecimentos carregando simbolismos arquetípicos totalmente ligados com coisas que a gente está falando aqui no canal. E isso também representa nas nossas águas internas as expedições para os nossos Titanics. O que quer dizer? Quando uma grande estrutura afunda, quer dizer, um grande plano, uma grande ideia consolidada, a torre, afunda dentro das águas, fica no passado, ou de alguma forma morre para renascer, simbolismo aí da água de Plutão também. Quando nós vamos revisitar esse lugar, muitas vezes o que acontece? Nós prendemos o ar, né? Falta o ar. Quando nós lidamos com emoções profundas, nós sentimos até palpitação, falta de ar. Olha só o simbolismo que tem aí, né, gente? Então é um período muito sensível. Nós vamos ver sim um contato visceral com as emoções, tá, gente? Então, muita sabedoria para fazer esse mergulho interno e encontrar os destroços presos no fundo do mar, porque nós podemos acabar nos perdendo, né? E nesse momento é muito interessante você ter equipamentos de qualidade no seu submarino, você fazer uma manutenção nas estruturas do submarino, e se isso não for suficiente, procurar um profissional de sua confiança que possa estar ajudando você a explorar esses destroços internos. Então, o Mercúrio em Gêmeos ativando a nossa mente, fazendo a gente ter um contato consciente com esses destroços internos do nosso subconsciente e inconsciente, favorecendo sentimentos de compreensão e empatia pelas próprias mazelas e mazelas alheias. Pessoal, a gente fala aqui não sobre automartírio, não sobre autopiedade, no sentido de você se vitimizar e colocar circunstâncias externas como limitadores da sua ação individual. Não é nada disso, até porque o Marte em Leão ele está favorecendo bastante a ação individual. Nós estamos falando aqui de ter um contato consciente e entender a grandeza das nossas emoções. Então é o seguinte, entender até que ponto as nossas barreiras internas, as nossas emoções e os assuntos mal resolvidos do nosso interior estão moldando a forma com que a gente toma as atitudes individuais. Então, é um momento para entender onde o calo está apertando e ser honesto com essa dor. De fato olhar para essa dor e cuidar dessa dor, tratar essa ferida. A gente presencia aqui na Terra, enquanto planeta de prova e expiação da terceira dimensão,
nós experienciamos uma realidade a qual nós devemos podar as nossas emoções para conseguir sobreviver. E muitas vezes o que acontece é que nós criamos barreiras ao nosso redor, criamos essa casca do caranguejo de câncer que no fundo está escondendo uma matéria muito mole, muito maleável, né? E, como eu coloco aqui, tais barragens podem até passar a impressão de segurança, mas também represam nossa sensibilidade e podam a nossa capacidade emocional. Né, pessoal? Muitas vezes nós reclamamos, mas porque o amor não chega na minha vida, porque eu não tenho bons relacionamentos, eu não consigo me entregar para as emoções. Se você represa as suas emoções, se você prefere varrer para debaixo do tapete acontecimentos que geraram sensações e sentimentos ruins, se você prefere colocar uma pedra em cima de determinado assunto ruim da sua vida, é claro que o amor não vai fluir, porque você está estancando o seu chakra cardíaco. Então não tem como o amor fluir sem a gente cuidar das nossas emoções. Está aí representada a íntima relação que Lua tem com Vênus. Vamos ter esse cuidado conosco mesmo e através desse cuidado, essa temporada favorece também a gente passar a entender determinadas mazelas dos outros, né? Quando a gente entende que cada um sabe o peso da sua cruz, só quem vive, né? Eu vi um provérbio iorubá muito bacana esses dias na internet. Só sabe a quentura da panela a colher que mexe. Então, quer dizer, só sabe o quão dolorido é as dores quem sente a dor. Então, não tenho como julgar se alguém sabe o que é sofrimento, se alguém não sabe o que é sofrimento, né? Cada um sabe de acordo com aquilo que viveu e não cabem comparações, porque cada um está cumprindo uma determinada missão na Terra e tem um determinado karma para resgatar, né? Então, não cabe essa comparação. É através desse autocuidado, desse autoconhecimento que nós podemos ter empatia com as outras pessoas também e entender que muitas vezes determinadas pessoas estão tendo determinadas atitudes também, porque elas têm as feridas delas, elas têm as barreiras delas, as barragens, as represas. Muitas vezes não é por mal, mas é uma forma de sobrevivência. O trígono que o Sol vai fazer para Saturno, depois do dia 30/6, esse trígono acontece, ele acontece também em conjunto com um sextil que o Sol vai fazer para Júpiter. E a respeito desse aspecto duplo, eu fiz uma anotação. Momento ideal para praticar recolhimentos e retiros espirituais. Se for tirar as férias, então se você tem condições de tirar um mês sabático, se você vai tirar férias realmente, agora em julho, que normalmente as crianças, professor tira férias, astrólogo não tira férias. Se você tem essa condição, tire uma semana, um mês de retiro espiritual. Se você tem condições de pagar um retiro espiritual, uma casa de banhos, vai para o spa, vai relaxar mesmo, se você tem essa condição. Se você não tem essa condição, tira nem que for 10 minutinhos antes de dormir ou depois de acordar para meditar, tá? Especialmente se você já levanta para ir para trabalhar, é legal que você faça esses 10 minutinhos antes de você levantar da cama. Esses 10 minutinhos são muito importantes. E se você conseguir também, antes da noite de sono que precede o dia do trabalho, antes de dormir, fazer 10 minutinhos de meditação, perfeito, porque o seu sono vai ser restituidor e as suas energias vão acordar renovadas para uma jornada de trabalho intensa, que é a nossa realidade da maioria das pessoas do mundo e principalmente do Brasil. Se você não vai ter essa condição de parar para descansar um dia todo, uma semana inteira, tem gente que não consegue nem parar um dia, né? Trabalha tanto, então se esse é o seu caso, procura estar tirando 10 minutinhos para restituir as suas energias, tá? O corpo físico, ele não sobrevive sem água. O que quer dizer arquetipicamente? Nós não teremos consistência na nossa vida material se a gente não nutrir e não dar cuidado e não dar vazão para as nossas emoções, para as nossas necessidades da alma.
E aí, se você é um trabalhador cansado, não tem como você pensar maneiras de tentar alterar essa realidade a qual você se encontra se você não descansar um pouquinho. Esses 10 minutos vão ser excelentes para sua mente. Tire um tempo para descansar e nutrir o corpo, cuidar da casa, tornando o ambiente mais acolhedor. Então também tem aquela pessoal que trabalha, quando folga, vai para uma rave, não descansa. Gente, tem problema ir para rave, para o rolê? Claro que não. Você pode ir, pode se divertir à vontade, é você que está pagando. Só que tira pelo menos uma folga para descansar, senão não há corpo que aguente. E aí, pessoal, eu faço uma ressalva, né? Tratamentos com Reiki, eles são muito legais e eles podem realmente ajudar nessa revitalização do corpo. E eu recomendo muito que vocês busquem um profissional. Para quem tem dúvida, o Reiki é uma terapia holística reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 2007 e é uma prática comprovada sua eficiência e recomendado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Então o Reiki, ele tem eficiência. Não tem como você falar assim: "Ah, mas eu não acredito em Reiki". Não tem, porque ele existe você acreditando ou não. Eu recomendo que vocês busquem um terapeuta que possa estar realizando aplicações. Se vocês tiverem interesse em buscar comigo, eu faço atendimentos e tratamentos de Reiki por valor social, justamente para conseguir contemplar pessoas que não estão na mais abundância financeira do universo, que no caso é a maioria das pessoas do mundo. Pode me chamar aqui nesse QR Code do WhatsApp que a gente conversa e tudo mais, tá? E marca o nosso horário semanal. Mas para o final dessa passagem, pessoal, nós vamos ter um aspecto muito interessante que vai formar um triângulo retângulo no céu, que se trata de um trígono que o Sol vai fazer para Plutão, ainda em Capricórnio retrógrado, uma quadratura para Netuno. Os dois, Netuno e Plutão, vão estar conversando em sextil. Esse sextil entre Netuno e Plutão, ele está no céu há décadas, porque tanto Plutão quanto Netuno são planetas muito lentos. E agora o Sol em Câncer, ele vai conversar com esses dois e vai formar um triângulo. Você tem um sextil, um trígono e uma quadratura conversando, você tem um triângulo retângulo. Olha só que legal, né, gente? Plutão, ele é um arquétipo ligado à água, Netuno em peixes. Acho que eu nem preciso falar muita coisa, e o Sol em Câncer também. Então, a gente está falando de um aspecto que vai mexer mais uma vez com as profundidades das nossas emoções, com coisas armazenadas nas profundezas do inconsciente e do subconsciente. É interessante durante essa temporada estar fazendo anotação dos sonhos. Então, nos 10 minutinhos antes, tira 7 minutinhos para você fazer a meditação e 3 para você escrever aquilo que você sonhou, se você sonha. Tem pessoas que não sonham. Se você sonha, faça essas anotações, porque essas anotações, elas podem, no final, concluir algo importante. Você pode passar a entender mecanismos inconscientes de reação que você tem através do seu sonho. Inclusive, o Carl Jung, que a gente citou aqui no vídeo, um dos grandes diferenciais do trabalho acadêmico dele era o estudo dos sonhos dos pacientes dele. E através desse estudo, ele escreveu grandes obras. Uma das obras que eu recomendo que vocês leiam nesses próximos meses, que eu falei para vocês estudarem e tudo mais, se chama Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Ele explica direitinho o conceito do que é arquétipo e associa isso ao inconsciente coletivo. Lutos, despedidas e lágrimas não sentidas e choradas precisarão de espaços e, se for necessário buscar ajuda, se permita a pedir e receber. Gente, chegou a hora de chorar aquilo que está contido. A pedra em cima do assunto vai começar a rachar, a telha de vidro vai começar a quebrar e nós vamos ter que dar vazão
as emoções. Aquelas emoções represadas vão começar a apresentar sintomas no nosso corpo físico se não forem bem canalizadas. Então aproveitem a energia da Vênus em Leão, trazendo o brilho da criatividade, para escrever, para compor, para pintar coisas que você queira, que você sinta necessidade de expressar a respeito das suas emoções. Vamos utilizar a capacidade do eu lírico, quem gosta de escrever poesia aí, para expressar essas emoções. Vamos buscar terapias, vamos buscar profissionais com os quais a gente pode falar das nossas emoções sem medo de julgamento, um profissional de sua confiança, seja na psicanálise, na psicologia, até mesmo na psiquiatria. Na psiquiatria também tem profissionais excelentes que se comprometem com a saúde do ser. Dentro das terapias holísticas, nós temos, como tratamos aqui, do Reiki, que é uma terapia que você nem precisa falar muita coisa, mas você vai estar recebendo a energia, e se você tiver a necessidade de falar para o seu terapeuta, ele vai te ouvir também, porque ele precisa saber o que está acontecendo com você para poder encaminhar a energia da melhor forma. Busquem aí profissionais de sua confiança das mais diversas áreas do conhecimento que for possível. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, né, sobre o amor. A maioria das pessoas e grande parte dos atendimentos com o tarô, isso é uma coisa que eu observo nos meus atendimentos, mas se vocês perguntarem para outros tarólogos, eles vão confirmar a mesma coisa. A maioria dos atendimentos, a maioria das perguntas é sobre amor. Então, quer dizer, as pessoas estão buscando o amor. Elas querem viver essa emoção. Pessoal, mas como viver esse amor se nós não temos ideia do que nós realmente buscamos? Ou não temos coragem de assumir aquilo que nós verdadeiramente queremos? E aí surge uma outra reflexão. Muitas vezes a nossa necessidade de preenchimento emocional, ela fala mais alto que a nossa necessidade da alma. Então nós abrimos mãos de coisas que são muito importantes para a gente, para suprir uma demanda de vazio emocional. Quando isso acontece, nós não estamos amando a si mesmo, porque amar é respeitar as necessidades, é suprir, é cuidar. Se nós não cuidamos das nossas necessidades, da nossa alma, nós não nos amamos. Então, quando a gente passa a colocar a nossa necessidade, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer, como parâmetro para buscar esse amor, aí a gente está amando a si próprio. E aí que esse amor externo vem, gente. Porque assim no em cima como no embaixo. Se você vibra amor, se você se ama, você atrai amor para sua vida. E quanto de mais alta frequência foi esse amor, mais alto, mais radiante e próspero vai ser o amor que você atrair para sua vida. O que eu quero dizer com isso, gente? Amar também é dizer não, ter a coragem de dizer não, de colocar limites nas situações da nossa vida, porque o amor parte de si próprio. E para amar a si mesmo, nós temos que reconhecer os nossos limites. E os nossos limites são os nossos não. Então, pessoal, fiquem essa reflexão. Hoje a carta para esse vídeo é essa aqui do Tarô de Zen Osho, a carta que equivale a um 7 de ouros. Aqui nesse baralho ela se chama Paciência. Aqui vocês veem uma figura gestando, né? Ela está nutrindo algo que vai ser gerado. Só que essa nutrição, ela leva tempo. Ela leva luas e luas. Se você contar aqui, tem 9 exatamente. Ou quer dizer, pessoal, grandes coisas demoram tempo para ser gestadas. Então, vamos ter paciência com as nossas emoções, vamos ter paciência com a nossa busca por amor, vamos ter paciência conosco mesmo, porque ser paciente com as nossas necessidades e com os nossos defeitos é amar a si próprio. Tá certo, gente? E é com essa reflexão que eu finalizo o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Seja membro, agora você pode ser membro. Além de ter descontos, além de ter emojis
e selos de fidelidade exclusivos, você também tem direito a desconto em todos os serviços que eu presto. E se vocês tiverem interesse em alguma consulta particular comigo, eu terei o prazer de atender vocês e é só me chamar aqui no QR Code que vocês vão ser redirecionados para o meu número de WhatsApp e lá vocês podem sanar dúvidas, esclarecimentos, tudo o que precisar, tá certo? É isso, pessoal. Um beijo, feliz aniversário para os cancerianos, cancerianas, cancerianes e até a próxima. Tchau!